Então a gente tem que pensar em saídas alternativas para não ficar refém de uma ferramenta. E eu vejo que, com o passar do tempo, com o avanço tecnológico, existem muitos times que ficam reféns das ferramentas, reféns dos recursos que têm e vão perdendo um pouco essa criatividade de fazer algo novo, de criar soluções, saírem dos problemas que enfrentam. É uma reflexão bacana da gente fazer e um ponto a mais para nós brasileiros, né, para a gente não perder o nosso jogo de cintura, principalmente esses brasileiros que estão aí trabalhando fora, né, mostrar um pouquinho da nossa cultura, porque tudo é aprendizado e a gente pode levar o que a gente aprendeu no Brasil para os outros lugares também. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Descompressão, um quadro aqui no canal do Carreira Sem Frescuras, onde a gente tem a missão de te ajudar a descomprimir a pressão que você recebeu durante a sua semana de trabalho. Então, eu e o Gustavo, que daqui a pouco vai aparecer para vocês, a gente traz aqui algumas histórias do meio corporativo, fala sobre ambientes de trabalho, sobre carreira, mas de uma forma um pouco mais descontraída, compartilhando aí as nossas experiências profissionais. Então, sem mais delongas, vou chamar o Gustavo aqui para integrar o nosso quadro Descompressão de hoje e bora para esse próximo episódio. Fala, Gustavo! Como é que Fala, você tá? Felipe! Fala, pessoal! Beleza? Tá energia, cara! Muita energia Tô aqui! vendo que você tá bem feliz hoje, hein? Deixa eu aumentar o seu volume Nossa, aqui. é muita energia. Nem tô cansado. Boa. Energia pura. Tá cansado de quê, Gustavo? Fala a Né? verdade pra mim. Porque eu não sei se você sabe, eu tô malhando muito, né? Ah, E cansa, né? Malhar com essa intensidade toda que eu tô malhando. Então, eu acabo ficando cansado bastante. Aí aqui, complica. pô, deixa eu começar a contar começar esse descompressão já compartilhando algo pra vocês que me irrita muito no Gustavo. Né, o Gustavo, ele acabou me convidando, né, pra gente fazer um desafio. E é um desafio de 60 dias de academia, 60 dias de exercícios físicos, né? E eu vou repetir de novo esse número, são 60 dias de exercício físico. E aí o Gustavo me chamou para fazer esse desafio, só que o Gustavo ele tem, né, um leve desvio de caráter que ele considera, né, qualquer coisa que ele faz, né, que tira assim, fora estar deitado, dormindo, assistindo televisão, ele conta isso como exercício físico. Então, quando ele sobe o lance de escada e a escada era grande, por exemplo, aí ele coloca lá mais um tá pago hoje, aí fica assim, ó, 1 de 60. Aí se ele vai correr, pega na bicicleta, senta na bicicleta e pedala 10 minutos, aí ele também considera, poxa, ó, 2 de 60. E acaba que ele faz algumas atividades extra-academia, né, fora da parte de exercício físico, e ele quer, porque quer, considerar isso um exercício físico, né? Então, às vezes, ele conta, né, dentro desses 60 dias, né, 3 exercícios, 3 tarefas em um dia só, e ele quer que essas 3 tarefas valham, né? Então eu queria até pedir o apoio de vocês, né, para mostrar para esse cidadão que você não consegue encurtar tanto tempo, ou então expandir o tempo para considerar 3 dias e um só. Então se o desafio são 60 dias, malhou uma vez, mano, boa. Um dia, um de 60, 2 de 60. Agora fica considerando várias coisas. Pô, pelo amor de Deus, Gustavo. Pelo amor de Deus, cara. Gente, Isso me irrita muito. uma das coisas que você precisa aprender muito no meio corporativo é que quando você estiver se destacando no seu trabalho, vai ter colegas invejosos que não conseguem chegar lá e começa a criar discórdia, entendeu? Começa a falar de você no chefe, começa a falar mal de você no cafezinho. É Então, assim, inveja. é o que a gente precisa, é o que acontece no dia a dia, entendeu? Você precisa estar disposto a ter que lidar com isso. Porque sempre tem aquele grandíssimo daquele filho da puta que fica falando besteira sobre você, mas tudo fake news, entendeu? Então você tem que deixar, tem que relevar. Não que seja o que está acontecendo aqui, né? Obviamente. É só um exemplo que veio agora na cabeça. Eu acho importante trazer esse ensinamento para o pessoal. Mas o segredo é você sempre mandar a pessoa a merda, né? Aí você fala assim, se você estivesse no cenário, você fala assim, Felipe, vai a merda. Mas não é o caso que eu estou Não fazendo é o agora, caso. é o que você Não é o caso. falaria caso estivesse nesse exemplo que eu dei, entendeu? É É porque o que importante. acontece, né? No final do ano, né? A gente sabe que a gente tem cerca de 365 dias, né? E o Gustavo colocando, né, para malhar 365 dias no ano, com esse esquema que ele usa, ele vai chegar no dia 31 de dezembro, 465 de 365 dias. Porque ele está considerando realmente 3 dias em um, às vezes, né? Então, isso é uma coisa que me tira do sério e eu tenho compartilhado esse meu sentimento de raiva e frustração com o Gustavo com outras pessoas aqui na Alemanha também. Eu até comentei, né, Gustavo, eu tô criando uma legião de pessoas
que já estão aderindo aí a essa filosofia do Gustavo. E ontem, vou até trazer esse exemplo porque vai fazer sentido aqui para a descompressão dessa semana. Durante a semana a gente teve uma semana de trabalho bem intensa, né, por conta de alguns projetos que a gente teve aqui na Alemanha, mas a gente já tinha sido convidado já há um tempo por um amigo nosso para ajudá-lo na mudança, né? Ele e a esposa, eles são brasileiros também. Inclusive, você conhece ele foi trainee com a gente na Mercedes há um tempo atrás. Não é o Bruno. Não, Bruno. É o André. Ele era de uma turma diferente da nossa. Grande André. Ele veio para a Alemanha, na verdade, antes de mim, e ele já mora aqui com a esposa dele já, sei lá, uns 6, 7 anos, né? E eles tomaram a decisão de se mudar para a Alemanha definitivamente, né? Eles não têm vontade, eu acho, de voltar para o Brasil e eles compraram uma casa aqui. Então eles convidaram a gente para ajudá-los a fazer essa mudança, né? Da casa antiga para a casa nova. Só que uma curiosidade para as pessoas que não conhecem a Europa, às vezes a gente pensa na Europa, um país super, hiper desenvolvido, né? De fato mas algumas situações, algumas coisinhas aqui são um pouco peculiares. Por exemplo, os prédios, né, onde as pessoas moram, né? Os prédios aqui são bem antigos. Então você tem prédios, os prédios não são tão altos, né, nos lugares residenciais, assim, e aí eles têm, vamos lá, 5, 6 andares, mas sem elevador. Então ele morava realmente num prédio de 4 andares, na verdade ele estava no 4º andar sem elevador, e ele foi para uma casa, que a casa dele também tem 4 andares e também sem elevador. Então a gente usou o nosso sábado aí para ajudá-los nessa mudança, que foi bem interessante, cansativo um pouco, né? Porque a gente teve que fazer bastante exercício, né? Ajudando nessa mudança, subindo e descendo escada com móvel, caixa cheia de roupas, de utensílios e tudo mais. E aí, em alguns momentos, algumas pessoas, talvez influenciadas por mim, talvez, mas em alguns momentos, algumas pessoas viravam para mim e falavam assim: nossa, Felipe, hoje eu vou Gustavar. Nossa, eu não vou pra academia hoje. Hoje eu vou Gustavar. Aí eu falava assim, cara, como assim? Eu falei assim, não, Felipe, tá maluco? Já desci, olha, 10 mil degraus, cara. Já desci 10 mil vezes essa escada aqui, não. Hoje eu não vou pra academia, hoje eu vou Gustavar. E não foi uma pessoa só, né? Então eu tô construindo. Gente, fica bem claro que isso provavelmente era o Felipe falando pra ele mesmo no estúdio. E querendo lançar a moda do Eu te dou vários nomes aqui. Eu tô construindo realmente um time de pessoas que fazem exercício físico aqui na Alemanha, mas que o dia que eles não fazem, eles começam a contar, cara, quantas escadas eu subi hoje, quanto se eu andei de bicicleta, eu dei meus 10 mil passos no dia, então hoje eu vou já contou. E aí considera aí como exercício feito no dia. Então foi um exercício legal, mas qual que é a conexão, né, com essa questão do trabalho? Eu tive uma conversa essa semana com um estagiário da minha equipe, e a gente estava falando um pouco sobre as ferramentas que a gente tinha para realizar algumas funções, né? Falamos um pouco sobre inteligência artificial, né? Como que algumas ferramentas realmente aumentam a nossa produtividade, a nossa eficiência durante o trabalho. Só que nem sempre o uso dessas ferramentas é essencial ou exclusivo para fazer alguma atividade em si. E aí eu vou pegar um exemplo do que aconteceu nessa nossa mudança. A gente precisava carregar alguns móveis muito pesados, né? Inclusive uma máquina de lavar roupa, por exemplo. Nossa. E, porra, você pegar uma máquina de lavar roupa para você carregar, descer uma escada, né? De 4 andares, um prédio de 4 andares de escada, e depois subir de novo com ele, é bem pesado. E como os prédios aqui são bem antigos, as escadas também são bem estreitas, né? Então é bem complicado. Só que existe aqui, com certeza no Brasil tem também, mas eu desconhecia, uma faixa que você coloca, na verdade, é uma cinta, né? Você veste a cinta como se fosse uma mochila, e aí você tem uma cinta de tecido que ela se conecta a outra pessoa, e aí, pura física, né? Você com essa cinta amarrada no seu... Distribui o peso no corpo, busto, né? Não só no... Você acaba utilizando o peso do seu corpo, né? A sua força total, não a força somente dos seus braços, para carregar os equipamentos pesados, né? Enfim. E essa cinta facilita muito o transporte dessas peças mais pesadas. Então a gente começou a usar a cinta, cara, e foi muito fácil fazer algumas atividades. Então, cara, a gente carregou guarda-roupa, a gente carregou sofá, a gente carregou máquina de lavar, e foi a primeira vez que eu tinha usado essa cinta, né? Inclusive, até um recado para a família da Gabi, para comprar essa cinta, porque eu já ajudei a irmã dela, cara, a fazer umas 5 mudanças
em um prazo de 2 anos no Brasil, cara, carregando no muque, geladeira, máquina de lavar, tipo, uma porrada de coisa, sem essa cinta. Então hoje, na verdade, se daqui a um tempo eu tiver hérnia de disco, a culpa é da Rafaela. Rafaela, se você estiver vendo esse vídeo, você sabe que a culpa é sua e do Alex. Então comprem uma cinta para a próxima mudança que vocês pedirem pra gente fazer. Mas é por isso que não é pra contar o exercício da mudança. Se usou cinta, não é exercício, Não, pô. em alguns. Calma, calma. Deixa eu acabar de contar a história. E aí a gente acabou usando a cinta em algumas vezes assim, né? Principalmente para Ah. máquina de lavar roupa, funcionou muito bem. Só que tinham 2 armários que eram muito grandes, não eram nem tão pesados assim, eles eram muito grandes. E quando a gente colocou a cinta para carregá-los na escada, como eles eram muito grandes, quando a gente colocava a cinta, eles batiam no teto. Então a gente ia colocar a cinta bem lá embaixo para eles não esbarrarem no teto. Só que o local da escada era muito estreito, então ele não conseguia passar na vertical. A gente tinha que fazer o quê? Colocá-lo na diagonal para ir encaixando e ele passando pela escada, né? Só que com a cinta a gente não conseguia fazer isso. E a gente ficou um tempo, falou assim, cara, tenta pegar daqui, poxa, agora coloca ali, inclina para esse lado, faz assim. E com a cinta não tava dando. Eu falei assim, cara, vamos fazer o seguinte, tira essa cinta. Tira a cinta, vai ser mais fácil. A gente deita o móvel nessa direção, coloca ele mais para direita e tal. Cara, sem a cinta, a gente levou o armário para os 2 andares de cima em pouquíssimos minutos. Fizemos um pouco mais de esforço? Fizemos. Mas a gente levou o armário sem mais preocupações em pouco tempo. Então, existem ferramentas, lógico, para facilitarem o seu trabalho, mas às vezes essas ferramentas acabam atrapalhando a sua performance quando você quer utilizá-las em todo determinado momento, né? E essa é uma coisa que eu aprendi aqui na Alemanha e que esse é um ponto, na verdade, que os brasileiros acabam ganhando de lavada dos alemães. Porque nós, brasileiros, a gente tem esse jogo de cintura que um alemão às vezes não tem. Por quê? Né? Como a gente é criado num ambiente bem atípico, tem muitos recursos, né? Sim. A gente é formado, né? Pode ser formado na faculdade, mas também é formado na escola da Rua da Gambiarra. Né? E na escola da Rua da Gambiarra, a gente aprende a fazer as coisas com poucos recursos, ou com recursos limitados, ou sem recurso nenhum. Exato. Né? E aqui na Alemanha, não. Aqui na Alemanha, as pessoas já nascem, já fazem as atividades com uma ferramenta específica para cada coisa. E a gente vê de vez em quando no trabalho que quando aquela ferramenta específica para aquele ponto ali não está presente, está faltando, as pessoas simplesmente não fazem a atividade. E falam assim, não, estou sem a minha ferramenta, não vou conseguir fazer. Ou então, não tem como fazer essa tarefa aqui porque a gente não tem ferramenta específica para isso. E esse caso, ele acaba me trazendo bastante essa memória. Às vezes a gente pode não ter a ferramenta, ou até tem uma ferramenta, mas se ela não está sendo útil naquele momento, cara, dá seu jeito. Cara, pensa numa saída, pensa numa solução. E aí você vai conseguir realmente entregar o que tem que ser entregue, né? Então, em determinados momentos a gente tem que fazer essa avaliação, até porque a ferramenta ela só é um meio da gente conseguir alcançar os nossos resultados, né? Então, por mais que em alguns momentos essa ferramenta não pode ser usada ou sendo usada não vai trazer a qualidade que a gente espera, então a gente tem que pensar em saídas alternativas para não ficar refém de uma ferramenta. E eu vejo que com o passar do tempo, com o avanço tecnológico, existem muitos times que ficam reféns das ferramentas, reféns dos recursos que têm e vão perdendo um pouco essa criatividade de fazer algo novo, de criar soluções para saírem dos problemas que enfrentam. Então essa é uma reflexão bacana da gente fazer e um ponto a mais para nós brasileiros, né, para a gente não perder o nosso jogo de cintura e principalmente esses brasileiros que estão aí trabalhando fora, né, mostrar um pouquinho da nossa cultura, porque tudo é aprendizado e a gente pode levar o que a gente aprendeu no Brasil para os outros lugares também, para destacar, né, se destacar nos próximos ambientes. Sem dúvida, Boa. sem dúvida. A galera fica... Porque a ferramenta ela é para ser algo que vai ajudar a realizar o exercício, ela não é uma muleta, né? Ela é no máximo aquela rodinha da bicicleta, que você quando está aprendendo você usa. Boa. Então, você ainda é a pessoa que detém o poder de ser feito através da ferramenta.
e não a ferramenta em si faz isso. Então, o que dá muita bronca no mundo acadêmico agora, nesse exato momento, aqui nos Estados Unidos, é a utilização de GenAI, né? A utilização de LLM, como o ChatGPT, o do Google também, que agora deu um branco no nome, que O os Bart, alunos. né? Isso. Mudou agora, é Gemini, isso, lembrei. Hum, Gemini. E a bronca é, se você chegar no chat GPT e disser, ó, eu preciso que escrever uma redação de 500 palavras sobre esse assunto, citando esse livro. Pô, o chat GPT vai fazer para você. Vai ficar perfeito? Vai ficar muito bom. Talvez não perfeito, mas vai ficar muito bom. Só que a bronca é, o propósito de todos esses exercícios de escrita, de afins, é exercitar o seu raciocínio lógico, o seu raciocínio crítico. E se você não faz isso, você fica 100% na muleta do GenAI, você não vai aprender a fazer. Isso vai ser cobrado depois. Não necessariamente na faculdade, mas depois no seu trabalho ou algo do tipo. Então, tem que ter muito cuidado para não ficar dependente dessas coisas. é. Eu vi recentemente uma entrevista do Marco Luque. Lembra do Marco Luque? Né, que Né, fez Marco Lu? CQC, tipo, ele é um comediante bem famoso no Brasil. E eu vi ele numa entrevista e perguntaram para ele assim, cara, você não tem medo da inteligência artificial, por exemplo, tomar o seu trabalho, começar a escrever textos de piadas e tudo mais? Aí ele falou, cara, não tenho medo nenhum. O pessoal fala, medo nenhum. Ele falou assim, cara, medo nenhum, porque a inteligência artificial é lógica. E eu nem sempre. Então, eu falei assim, cara, é exatamente isso. A inteligência É, artificial é lógica, né? Só que o que a gente tem, né, no nosso DNA humano é a criatividade. A gente acha saídas criativas, a gente acha conexões um pouco diferentes. Então, por mais que a inteligência artificial possa gerar, por exemplo, esse texto aí de 500 palavras, baseado nos filósofos que você colocou ali para ela gerar, não vai ter aquele toque pessoal, aquele toque é, emocional, aquele toque, pelo menos até o momento não conseguiram fazer isso, né? é, Ela continua sendo artificial. Então ela pode ser, até agora, né, o momento que a gente está gravando esse vídeo, né, em 2024, ela é uma ferramenta que pode te ajudar, mas você não precisa ficar refém a ela, né? Você pode também, você pode, não, você deve, em alguns momentos, fazer as coisas, fazer as atividades por você mesmo para conseguir atingir os resultados que você precisa. Então foi um aprendizado bem bacana, foi uma reflexão que eu tive enquanto eu estava ajudando na mudança e com certeza, aí essa é para você, Gustavo. hum, Depois da mudança, eu cheguei em casa e eu fiz o meu exercício físico. Por quê? Porque subir degrau, subir escadas, 4 andares, que seja 8 andares, ah, isso não conta como um dia de exercício físico no nosso desafio. Então, espero que você ouça, sim, anote isso e continue o nosso desafio de uma forma mais limpa e sem roubos da próxima aham. vez, Eu beleza? vou checar no chat GPT que eu te Tá responda e bom. depois eu te mando, tá? Bom demais. É isso aí. Cara, essa semana aqui foi bem tranquila, né? Temos boas notícias. Eu consegui uma mentoria. Olha só! Então, Parabéns, você Gustavo. monitor de... Mentoria não, monitoria. Você monitor de economia Economia? para o MBA executivo, que é a galera que realmente sabe das coisas. Aqui É. MBA é um bando de menino, de criança. E eu já sou da parte mais velha do MBA. Tem que de criança, geração Z, é foda. Mas o MBA executivo, né, para dar um pouco mais de contexto, é a galera que, enquanto o MBA médio tem aí os seus 3 4 anos de experiência profissional, o MBA executivo tem 15. Então, é geralmente a galera que é diretora, senior, gerente sênior, tá querendo uma posição de VP, alguma coisa assim. Então, tá muito mais avançado na carreira. E é uma pessoa que provavelmente não estuda, né, assim, de realmente estar em uma sala de aula há quase 20 anos, talvez. Então, é um público diferente, é a galera lá com os seus 40 e pouco já. Vai ser interessante ser monitor dessa galera, corrigir os trabalhos dessa galera. Mas isso só próximo semestre, vou ter um tempinho aí ainda. Cara, eu vou querer ver essa experiência, cara, que você compartilhe com a gente aqui. Eu acho que vai ser Vai ser bem legal. legal.
além de corrigir os trabalhos e tudo mais, tem algum outro tipo de interação que você vai ter com essas pessoas? Cara, o trabalho de monitor, ele é bem. Aqui nos Estados Unidos, ele é muito. Eu acho que ele é, de certa forma, até semelhante do que tem no Brasil, né? Você está responsável pela parte tática da aula, então, de ajudar o professor a planejar, não necessariamente o conteúdo, mas como a aula vai ser entregue, e ver a parte burocrática. Então, a parte da ata, a, gerenciar possíveis faltas ou não, gerenciar mudanças de horário com os alunos, mas também ajudar nas simulações. Nessa matéria em especial, a ideia dela não é ensinar economia para economistas, então nada fica a fundo o suficiente para isso, mas é bem focado em deixar todo mundo alfabetizado em economia. Entendi. Para, poxa, tá lendo o New York Times, ver uma matéria em, porra, entender o porquê daquilo acontecer. Oferta, oferta, demanda, custo marginal, como é que afeta, como é uma monopólio, um oligópolo e por aí vai. Então, uma das posições que são feitas é de debates, né? Tem uma parte bem interessante que pega-se um tema relativamente polêmico na política internacional. Por exemplo, a Índia deveria continuar a taxa de crescimento a 6% ou diminuir para não prejudicar não só o meio ambiente, mas também a inflação. Vai ter pessoas que são a favor, pessoas que são contra e pessoas que são neutras que estão votando. Quem é a favor tem que tentar convencer quem é neutro e quem é contra também, e ganha o time que convencer mais pessoas da sua ideia. A Amazon deveria quebrar em várias empresas para não ser um monstro monopólio que vai ser checado pelo Tesouro Americano, ou deve se manter uma única marca para crescer mais. Coisas assim, sabe? Então, é bem interessante porque são pessoas de background completamente diferentes, não necessariamente desse mundo de negócios, né? Boa parte do MBA executivo aqui do MIT é justamente de empresas como o Google, como a Moderna e Pfizer e afins das vacinas, né, ficaram famosas com as vacinas da Covid, porque aqui em Boston, né, aqui em Cambridge, mais específico, que é a cidade onde eu estou realmente, é como se fosse uma cidade satélite de Boston, é o centro da biotecnologia. Então, se você andar 300 metros aqui para minha esquerda, você entra na central da Moderna. A Pfizer é na frente. A Mercer é do outro lado da rua. Então, todas as grandes farmacêuticas americanas, se elas não estão aqui como o quartel-general delas, elas têm ao menos um escritório aqui. Interessante. Então, é uma área, é um lugar bem importante para essa área. Pô, então vai ser bacana também para networking, né? Sim, sem Ótimo. dúvida. Perfeito, cara. Parabéns aí então por essa posição de mentor, começar nessas mentorias aí, e que isso traga bastante fruto e que eu também possa aproveitar esses frutos que você colher aí. Ah, pô, não comi um, come dois, filho. Aqui não tem isso, não. Beleza? Cara, mas é isso. Acho que valeu então o episódio de hoje. Deu pra gente rir bastante, falar um pouco sobre carreira, deu pra aprender sobre algumas coisas também. Então acho que tá entregue, tá Tá feito. entregue. Tá entregue. Gabriel, pode cortar, pode editar. Obrigado aí para vocês que aproveitaram o Descompressão até esse momento. Agora tem que falar olhando para a câmera, né? E se você quiser Isso. continuar acompanhando a gente do Carreira Sem Frescuras, é só seguir nas redes sociais, @Carreira Sem Frescuras. Gustavo tá errando aqui o corte da câmera, mas isso não tem problema. É só seguir a gente no @Carreira Sem Frescuras. A gente posta conteúdo diariamente no nosso Instagram. Lembrando que o nosso Instagram não é um Instagram de meme, né? O conteúdo real tá ali nas legendas e nos stories. E se você quiser continuar acompanhando, né, conteúdos de valor, a gente tem aqui vídeos semanais também no YouTube, tem artigos que a gente coloca na nossa newsletter lá no LinkedIn. Então é só você seguir a gente, acompanhar o nosso trabalho, que com certeza você vai prosperar na sua carreira, na sua vida profissional. Ficamos por aqui, um ótimo abraço, até mais. Valeu! Isso aí, pessoal. Tchau, tchau.